Segundo livro dos Reis. Dentro do campo da teologia, nós chamamos livro. Todas as vezes que você tiver a sua oportunidade, expresse dessa forma. Primeiro ou segundo livro dos Reis. Capítulo de número 4, versículo de número 38 a seguir. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Sua mão direita diga assim: Espírito Santo, fala comigo através da sua palavra. Amém. Queridos, eu quero que você deixe, por gentileza, a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós temos aqui uma pequena passagem que fala a respeito de Eliseu e fala a respeito de um grupo de discípulos. Eliseu era o mestre, era o pastor que estava liderando esse grupo de discípulos, esse grupo de homens de Deus. No tempo do profeta Eliseu, existia pelo menos 4 escolas teológicas de formação de filhos de profetas. 4. Existia a primeira nesse local chamado Gilgal, lá existia uma escola. A segunda em Betel, a terceira no Jordão e a quarta em Jericó. Essas 4 escolas que preparava, formava os discípulos, que formava novos obreiros, foi deixada pelo profeta Elias. Eliseu recebe esta alta responsabilidade. Por isso que ele pede, presbítero Miguel, porção dobrada do espírito de Elias, porque ele queria continuar o trabalho que o seu pai, o seu mestre, o seu pastor tinha delegado para ele, confiado para ele. E ele sente uma responsabilidade tão grande que ele pede unção dobrada do espírito que estava na vida de Elias. Aqui nós encontramos essa escola. E voltando Eliseu a Gilgal, porque Eliseu fazia um rodízio. Eliseu passava um período em Gilgal, ensinando, um período em Betel, um período em Jericó, um período no Jordão. Era um rodízio, ensinando, capacitando, forjando novos obreiros. A palavra aqui nós não encontramos obreiros, encontramos aqui discípulos, pessoas aptas para aprender.
pessoas que tinham coração de servos para aprender. Porque antes de nós termos o ofício de obreiro, não podemos esquecer que nós somos eternos discípulos. Estamos sempre aprendendo. Ele volta para Gilgal. A palavra Gilgal significa círculo de pedra. Era um local onde as pessoas sacrificavam. Os primeiros sacrifícios foram efetuados para Deus em Gilgal. Ele volta para essa terra. Ao voltar para essa terra, ele encontra ali uma fome generalizada naquela terra. Havia fome naquela terra. A terra estava gemendo. Aquela região estava em crise. Sempre houve crises. Toda a história a gente vai ver, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, nós vamos ver relatos falando sobre crises. Sempre houve crise e sempre haverá crises. Havia fome naquela terra. Havendo fome naquela terra, aquela escola de preparação de discípulos, de obreiros, foi afetada também. Porque quando vem uma crise, afeta também os salvos. Por isso que a nossa mensagem, ela não pode ser triunfalista. Pegar alguns textos da Bíblia e fazer uma mensagem triunfalista. Não. O obreiro tem que pregar uma mensagem centrada em Cristo. Uma mensagem que nós chamamos cristocêntrica, sem meninice, sem exaltação. Pregar a Bíblia, que está escrito na Bíblia Sagrada, sem inovação. Nós estamos aqui na terra. Claro que existem algumas exceções, Deus querendo demonstrar o poder para glorificar o nome dele na nação de Israel. Aquela passagem lá, que o anjo destruidor passou por cima, não tocou nos hebreus, mas tocou nos egípcios. Ali é um caso à parte. Mas enquanto nós estivermos aqui, quando vem uma crise no Brasil, atinge também muitos crentes. Não atinge todos, mas atinge muitos. Nós estamos agora numa crise na saúde. Morre o ímpio e está morrendo também crentes também. Pessoas ímpias estão passando por necessidades e pessoas que servem a Deus estão passando também por momentos de dificuldade. Então essa fome, ela veio sobre essa terra e atingiu também aquela escola. Atingiu também aqueles obreiros, os filhos dos profetas. Ou seja, já existia obreiros ali que eram profetas. Era tão séria a formação concernente os oráculos de Deus, que os filhos dos profetas tinham que se assentar para aprender. O pai verbalizava os oráculos, as coisas de Deus. Meu filho, eu aprendi. Vá para a escola. Vá aprender também. E eles matriculavam os seus filhos na escola. Ninguém ficava presbítero romão de fora. Ninguém. Tem filho? Escola dominical. Culto de doutrina. Culto na igreja. Ensaio. Eu prego, eu ensino, eu louvo. Vocês vão para lá também. Aleluias. Que pode dizer glória a Deus? E eles estavam assentados na presença de Eliseu. Todos ali famintos, sentindo o impacto da fome que estava ocorrendo naquela terra. Eles se assentaram. Nós precisamos se assentar diante do nosso pastor, diante do nosso mestre. Precisamos nos assentar, porque ele tem uma palavra. Em meio a esta crise, ele tem uma palavra. Porque o homem de Deus, em meio às crises, ele sempre tem uma palavra de Deus
para a igreja. Em meio às situações que as pessoas estão passando, você tem que ter uma palavra para as pessoas. Nós somos pessoas diferenciadas, com todo respeito à membresia da igreja. Mas Deus confiou talentos a cada um de nós, irmãos. E as pessoas, presbítero Miguel, se assenta para ouvir uma palavra de Deus. Em meio à crise, em meio à situação, nós não podemos abaixar a nossa cabeça. Aleluias! Mas nós devemos sim orar a Deus. Deus, nos dê uma palavra para que nós possamos trazer uma palavra para a tua igreja, para o teu povo se alegrar, ter esperança e continuar te servindo em meio às crises. Os discípulos se assentaram para ouvir Eliseu. Eu replico sempre aquela frase: aquele que não se assenta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Eu bato muito nessa tecla. Não tem como. Obreiro que não comparece na reunião do ministério, que não dá crédito na reunião do ministério, como ele pode exercer o seu ministério com qualidade se ele não se assenta para aprender? É aquele tipo de obreiro que bate no peito e diz assim: eu já sei tudo. Misericórdia. Jesus disse: aprendei comigo, porque sou manso e humilde de coração. Aleluias. De repente Eliseu chama o seu servo, tudo indica que era Geazi, ou Geazi, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume. Diga comigo: põe a panela grande ao lume. Lume significa fogo. Põe a panela grande no fogo. Vamos aqui, queridos irmãos, extrair algumas palavras dentro do campo da hermenêutica, ou seja, a arte de interpretar os textos bíblicos. Vamos colocar aqui a palavra panela como igreja. Diga comigo: igreja. Vocês vão entender isso aqui. Põe a panela grande no fogo. Põe a igreja no fogo. Nós precisamos levar a igreja para o fogo do Espírito. A igreja precisa estar aquecida pelo fogo do Espírito. A igreja precisa estar no fogo. Uma igreja fora do fogo é uma igreja fria. E quem é que tem essa responsabilidade de colocar a igreja, se envolver no fogo? Os obreiros. Põe a panela no fogo, põe a igreja no fogo. Mas antes de você colocar a igreja no fogo, você precisa se envolver primeiro com fogo. Você precisa ser aquecido pelo fogo. Você precisa ser inflamado pelo fogo de Deus. E eu vou mostrar para você dentro, exegese bíblica, que esta panela aqui representa sim a igreja. Quando eu falo de panela, não estou falando de panelinha ou de panelaço, como existe aí o ditado lá em Brasília, né? Eu estou falando dessa panela grande, que o corpo de Cristo, ele é grande. A igreja do Senhor, ela é uma bênção. Põe a panela grande no fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Faz um caldo de ervas, faz uma comida. Nós precisamos, queridos irmãos, entender que a igreja do Senhor Jesus, de dentro dela tem que sair alimento, mas um alimento sadio. Mas também, quem coloca alimento dentro da panela, ou seja, dentro da igreja, é os obreiros. Que tipo de alimento eu e você estamos colocando dentro da panela, estamos colocando dentro da igreja? Que tipo de alimento nós estamos trazendo para dentro da igreja?
Que tipo de mensagem nós estamos trazendo para dentro da igreja? Esse tipo de alimento que nós estamos trazendo para a igreja é um alimento saudável, que não faz mal para ela, que não faz mal para outrem? Pois bem, versículo de número 39. Então, um saiu ao campo apanhar ervas. Existia ali, queridos irmãos, muitos filhos de profetas, muitos obreiros. Não sabemos quantos obreiros, quantos que estavam aprendendo para serem profetas. Mas um saiu ao campo. Só um saiu para apanhar ervas. Porque o homem de Deus tinha falado: vocês precisam colocar ervas dentro da panela, ou seja, alimentos dentro da panela. Vocês têm a responsabilidade de colocar alimento dentro da panela, porque vocês vão tirar alimento para alimentar vocês, para nutrir vocês. Entre tantos discípulos, um sai ao campo. Quantos? Um sai ao campo. Sai à procura de ervas. Ele vai em busca de ervas. Ele vai em busca do alimento. Ele tem a responsabilidade. O obreiro do Senhor também, ele tem essa responsabilidade de buscar ervas, comidas, para colocar dentro da panela. Eu tenho a responsabilidade, você tem a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de procurar uma boa alimentação no campo, para a gente trazer para colocar dentro da panela. Está sobre a nossa responsabilidade isso. Está sobre os seus ombros esta responsabilidade. E o texto sagrado diz: e achou uma parra brava, um legume bravo. Em outras palavras, quer dizer venenoso. O presbítero Elivaldo, ele saiu, não tinha conhecimento de causa, porque o obreiro precisa ter conhecimento de causa. Não é qualquer mensagem que você vai colocar na igreja. Não é qualquer mensagem que você vai pregar na igreja. Eu vi um fulano pregando sobre tal coisa. Essa fonte é boa. Que tipo de doutrina ele ensina? Será que ele não está ensinando uma doutrina herética? E você acha, porque é um alimento. Porém, esse alimento pode ser extremamente venenoso. Então eu quero aqui abrir um parêntese para dizer: cuidado com a mensagem que você prega para a igreja. O alimento que você entrega para a igreja, cuidado. Leia o texto, releia o texto, pesquise o texto, entre no contexto, para você, eu como pastor, não colocar dentro da igreja, dentro da panela, veneno. Temos que ter conhecimento de causa. Esse obreiro aqui não tinha conhecimento, inexperiente, saiu ao campo. E a primeira erva que ele encontrou uma erva parra brava. Aquele legume de colequíntidas, que é um tipo de abóbora. Também alguns historiadores fazem menção, parece como um pepino também. Tem aparência de coisa boa, tem a cara de coisa boa, mas por trás tem um veneno. Aí ele pega esse legume, esta erva, coloca na sua capa. Achei. Aí ele retorna para o habitat, aonde estão os obreiros, os filhos de profetas. Quem sabe com as suas melhores intenções, mas devemos ter muito cuidado
A intenção dele foi boa, porém ele não tinha conhecimento de causa, queridos irmãos. Antes de você entrar num assunto, pesquise, converse com alguém, se assente com alguém, para você não pregar na igreja ou ensinar na igreja, entre os irmãos, heresia que representa veneno. Quem está me entendendo, diga amém. Diga comigo, a coisa é séria. Está, presbítero Valmir, sobre os nossos ombros a responsabilidade de colocar alimento dentro da panela. Porque a panela já está no fogo. O Espírito Santo está aquecendo. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Aleluia, glória. A igreja, quando os irmãos vêm para o culto de doutrina, eles querem ouvir uma palavra para as suas vidas. Lá na congregação, os irmãos vão não por causa de você. Eles vêm aqui na igreja não é por causa de mim, é por causa de Jesus. Porque Jesus tem uma palavra sempre para nós. Porém, devemos entender que nós somos um canal. Nós somos o receptor. Nós recebemos de Deus e transmitimos para as pessoas. Quem pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus? Você não vai ver na igreja aqui um anjo pregando, um querubim, um serafim, um arcanjo, um Miguel. Você não vai ver. Você vai ver na igreja homens e mulheres com fragilidades pregando a palavra de Deus. Deus vai usar você, Deus vai me usar. Agora, que tipo de mensagem eu estou levando para dentro da igreja? Que tipo de mensagem você está levando para dentro da igreja? Cuidado com essa mensagem chamada achismo. Eu acho que tem que ser assim, não. Eu acho, não. Nesse negócio de eu acho, não. Eu tenho certeza que deve ser pregado assim. Quem pode dizer glória a Deus? Achismo é ficar em cima do muro, em dúvida. Ele não tinha conhecimento de causa. Esse obreiro não tinha conhecimento de causa. Ele não conhecia o que era um alimento venenoso, um legume venenoso. Aí ele pega com boas intenções. A gente entende, muitos obreiros muitas vezes pregam a mensagem até com boas intenções. E quando eu vejo um obreiro pregando alguma coisa que não está de acordo com a palavra, eu não vou fazer vergonha para ele, na frente de alguém, não, vou chamar ele em particular e vou conversar com ele e vou dizer, olha, você entrou nesse assunto que você não tem conhecimento de causa. Você entrou nesse assunto que você não tem os seus pés firmes no chão, e não é desse jeito. Na próxima oportunidade que você pregar, seja humilde para você dizer, irmãos, eu falei uma coisa, eu quero aqui pedir perdão que não estava de acordo com a palavra de Deus. Seja homem, seja mulher, para reconhecer o seu erro. Quem está me entendendo, diga glórias a Deus. Aleluias. Aí ele veio, voltou e cortou na panela do caldo. O caldo já estava lá, já tinha um caldo, já tinha um princípio. A igreja, queridos irmãos, já tem esse caldo grosso, que pode dizer glória a Deus. Já tem um princípio, mas está faltando o quê? Legumes, uma coisa a mais. Aí ele chegou lá, vamos fazer aqui uma analogia, cortou, claro que ele pegou uma faca, dentro da panela, foi jogando dentro da panela, com as suas melhores intenções, inocente. Mas diga comigo, mas ele não tinha conhecimento concernente ervas venenosas. Diácono Cantão, aí ele corta, enxerta dentro da panela, aduba a panela. Presta atenção, Deus está falando comigo nessa manhã. Se você não recebe, mas eu recebo esta palavra, eu particularmente recebo. Aleluias. Oh, glória a Deus.
e veio e as cortou na panela do caldo, porque não tinha conhecimento, mas ele trouxe para dentro da panela veneno, colocou a vida dele em risco e colocou a vida de todos em risco. Você está entendendo o que Deus está falando? Que não é simplesmente chegar aqui, eu vou pregar a mensagem. Irmão, aonde eu abrir aqui, Deus vai falar conosco. Algumas vezes funciona, outras vezes não funciona. No dia que você vai pregar, obreiro, lá na congregação, que você recebeu o convite, ou você que é dirigente, estude a palavra. Se debruce na palavra. É por isso que dia de quarta-feira eu não faço nada. Pastor, vai visitar, não sei o quê? Não, é o dia que eu tiro para mim meditar na palavra, porque eu quero trazer uma palavra para a igreja que eu estou pastoreando. O povo vem para ouvir a palavra de Deus, e eu não posso trazer aqui uma palavra de heresia, pensamentos, ideologias da minha cabeça, não. Eu tenho que chegar aqui na direção do Espírito Santo, com os pés no chão, sabendo aquilo que eu vou ministrar, para que a igreja receba um alimento sólido e não veneno para si. Que está entendendo, levanta as mãos e glorifique o nome de Jesus. Oh, aleluias. Verso 40. Assim, tiraram de comer para os homens. Está pronto? Está pronto. Vamos comer agora. Chegou a hora de degustar desse caldo. Chegou a hora de degustar da comida. Eles estavam famintos. O homem de Deus tinha liberado para eles fazer um caldo. O pastor da igreja libera todos vocês para vocês fazerem a obra de Deus, ensinar, pregar, mas tenham cuidado com o alimento que vocês vão entregar para a igreja do Senhor Jesus. Vocês têm toda a liberdade, Eliseu deu liberdade para eles. O pastor de vocês dá liberdade para vocês pregar, para vocês ensinar, para vocês evangelizar. Tenham cuidado com o alimento que vocês vão entregar. Cuidado com o alimento. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Alguém teve discernimento. Essa comida aqui não. Essa comida aqui é venenosa. Essa comida aqui eu não aceito. Eu não posso aceitar essa comida aqui, porque ela tem veneno. E eles deram um grito naquele momento: homem de Deus, tem veneno. O obreiro precisa entender que quando aparecer heresia, ele tem que parar na hora. Quando aparecer veneno, comida que não faz, que não traz edificação para a igreja, ele tem que ter a sensibilidade, o discernimento na hora. Bora parar, vamos parar com isso, porque se a gente comer isso aqui, a gente vai infartar, nós vamos morrer. Nós precisamos entender que essa comida aqui tem veneno, vamos parar agora. Heresia é assim, irmãos, a gente tem que saber o que é heresia, a gente tem que ter o discernimento. Quando eles sentiram o cheiro, ou quando eles sentiram no paladar, opa, essa comida, glória a Deus. Porque o crente, a igreja do Senhor sabe, queridos irmãos, também, quando alguém está pregando uma verdade ou quando alguém está pregando uma inverdade. Ela sabe naquele momento. O homem de Deus tem discernimento. Eles estavam sendo preparados para serem profetas, queridos irmãos.
Deus estava experimentando eles ali no princípio da carreira dos seus ministérios, para quando eles começassem a profetizar, eles não viessem profetizar da sua carne, dos seus desejos, mas que eles viessem profetizar aquilo que Deus liberasse dos céus para eles. Ou você pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus. Oh, glória! Mas, ao tomarem os primeiros bocados, os moços sentiram um gosto esquisito e perceberam que naquela sopa havia uma planta venenosa. Nos primeiros bocados, eles perceberam, eles sentiram que havia ali um gosto esquisito. O nosso organismo não aceita esta comida. Nós não podemos aceitar coisas que não é de Deus. Aleluias! E perceberam que naquela sopa havia uma planta venenosa. Homem de Deus! Esta sopa está envenenada. Pastor Eliseu, tem veneno na panela. Tem veneno nessa sopa. Chamaram logo o líder. O problema, irmãos, que quando a gente percebe alguma coisa, a gente não quer avisar o líder. Você não quer avisar um presbítero da igreja. Você não quer notificar ao seu dirigente. Você continua engolindo, comendo. Naquele mesmo momento, diga assim: eles tinham discernimento. O obreiro precisa, presbítero romão, ter esse discernimento. Amém? Pode ter uma aparência, pode ser até parecido com uma comida verdadeira, mas por trás está o que, irmãos? O veneno. Existem alguns venenos, queridos irmãos, que nós devemos refutar de uma forma veemente. O veneno do liberalismo teológico. E ele tem entrado nas nossas igrejas de uma forma bem sutil. Liberalismo teológico. O que significa? Desqualifica a Bíblia como a verdade e as suas doutrinas. Sabe aquele ditado que diz assim: não tem nada a ver. Mas diz a Bíblia Sagrada que um pouco de fermento leveda toda a massa. E nós precisamos combater isso. Quem é que combate isso? São aqueles que estão em linha de frente. Os médicos estão na linha de frente contra o coronavírus, lutando de todas as formas para combater o coronavírus. Nós que somos obreiros estamos em linha de frente. Nunca esqueça disso. Não é os irmãos que estão assentados, os membros e congregados. É você, eu. Nós somos as pessoas que estamos em linha de frente. E devemos sim combater o liberalismo. Distorções contra a palavra de Deus. Isso é veneno. Outro veneno, queridos irmãos, que tem entrado nas igrejas, é o veneno que nós chamamos de sincretismo religioso. O que significa isso? Mistura de tudo. Sincretismo religioso. Foi por esse caminho que a igreja apostólica, o apóstata romana, perdeu a graça de Deus, porque entrou e comeu desse veneno do sincretismo religioso. Aceitou todas as doutrinas pagãs dentro dela.
Pelo incrível que pareça, o país que adota mais este veneno, esta doutrina do sincretismo religioso é o Brasil. Até porque quando chegou os portugueses aqui, a Igreja Católica veio. E os primeiros povos que foram vistos foram os índios. E eles trouxeram também os escravos, os africanos, que já tinham os seus cultos místicos de adorar diversos espíritos, deuses. Aí a Igreja Católica abraçou tudo isso. Vocês podem observar que existe um santo da Igreja Católica lá, mas dentro do candomblé, dentro da macumba, existe também o mesmo. Eles se prostram diante de uma imagem na Igreja Católica e lá também. Isso é sincretismo religioso. E se nós não vigiarmos uma coisa que a igreja está fazendo lá, a gente vai querer adotar aqui dentro da igreja. Não, aqui não, isso é veneno. O nosso estômago não aceita esse tipo de comida. Devemos ficar com a palavra de Deus, nada além da verdade. Você pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus? Pastor, eu observei que tem uma igreja lá em Goiânia, tem uma igreja lá em Brasília, que todo sábado reúne uma multidão de jovens. Uma multidão de jovens, 5.000 jovens. Aí eles apagam as luzes da igreja, montam uma rave. Aí vem aquele momento devocional deles, 1h30, 1 hora de louvor, pancadão, bum, 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 bum. E o povo pulando, e o povo... Você já viu isso dentro da igreja, irmão? É uns gritos, é uns assobios. Aí na hora, vamos ouvir a mensagem. A mensagem é até bonita. Fala muito do amor, mas sem a responsabilidade. Os caras pregam, a gente fica de boca aberta. Poxa vida, olha. Eu vou adotar isso aqui, vou ganhar todos os jovens aqui. Jovens, vai ter aqui um pancadão, vai ter aqui uma rave. Aí eu trago sincretismo, a doutrina de lá, eu quero aplicar aqui dentro da Assembleia de Deus. É uma mistura. Não, diga aqui não. Aqui não. Veneno aqui não pode entrar. A gente sente logo o cheiro. Quem pode dizer glórias ao nome de Jesus? Comida na panela, na igreja, que é veneno, a gente não aceita. Levante as mãos e glorifique o nome de Jesus. E eu poderia aqui enumerar diversas coisas que faz parte do sincretismo religioso. Outro veneno, queridos irmãos, é a teologia da prosperidade. E essa tem entrado também, até muitas vezes pregada, nos nossos altares. Ninguém pode passar por provas. Eu ia passando e vi uma placa numa igreja, escrita a seguinte frase: pare de sofrer, seus sofrimentos todos vão acabar. Aí Jesus nos ensina: no mundo tereis, ou seja, sofrimentos, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, não está escrito, mas ele queria dizer: vocês vão vencer também. Tenha ânimo, tenha força, tenha coragem. Aleluia, glória a Deus. Agora, pregar esta doutrina, esse veneno na igreja, a teologia da prosperidade, que crente não pode sentir uma dor de dente, crente não pode sentir uma dor no corpo, que tudo é demônio. Isso é balela, isso é veneno. Isso é mensagem de alta ajuda para massagear o nosso ego. Devemos sim pregar a mensagem da cruz. Jesus nos deu vitória na cruz. Você é crente, vai passar por luta,
Mas Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluias. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Teu sofrimento vai acabar, sabe onde é? Quando nós chegarmos lá na glória. Lá não haverá dor, sofrimento, lá haverá felicidade eterna. O nosso alvo é o céu. Não devemos deixar de pregar, queridos irmãos, a salvação. Não devemos deixar de pregar contra o pecado. Pregue contra o pecado. Pregue contra coisas que não estão agradando a Deus. Pregue. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem gente que diz assim: carrega a tua cruz que a minha é de isopor. Não, meu irmão, a tua é pesada também. Isso é veneno. Outro veneno que nós encontramos, irmãos, é o veneno universalismo religioso. Todo caminho leva a Deus. Universalismo religioso. Todo caminho leva a Deus. Todos são filhos de Deus. Todo caminho leva a Deus. Não, está falando de Deus, Deus está aqui. Não é assim? Isso é veneno. O macumbeiro fala de Deus lá. Quando as pessoas vão lá receber uma consulta, ele fala do homem lá de cima, o grande. Tu acha que ele vai falar do diabo, que o pessoal tem medo do diabo? No Espiritismo fala até de Jesus. Mostra que o caminho é Jesus. Aonde fala de Deus, eu estou lá. Não, não é assim não, irmãos. Todo caminho leva a Deus. Não, não é todo caminho que leva a Deus, não. Só um caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Ele que leva. Amém? E tem igrejas que pregam vários caminhos, várias formas. Nós só pregamos aqui um caminho, que é Jesus. O centro aqui é Jesus. A nossa mensagem é cristocêntrica. Nós somos pautados na Bíblia Sagrada. Quem pode dizer glória a Deus? Para a gente encerrar aqui. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. Digam comigo, farinha. Farinha aqui, irmãos, representa palavra. Trazei a palavra. Sabe como a gente arranca o veneno? Com farinha. Com a palavra. Aleluia, com a pregação, com o ensinamento. Bendito seja o nome de Jesus. Você percebeu que algum jovem, alguma irmã na congregação, no templo central, aleluias, está aplicando heresia? É com a palavra. Eu digo sempre, eu não vou bater cabeça com o obreiro, com irmãos. Sabe onde é que eu pego os irmãos? É na palavra. Glória a Deus, é na palavra, porque a palavra, presbítero Miguel, é a farinha. Aí ele diz: traga a farinha. Diga comigo, traga a palavra. Traga a farinha. Vamos resolver o problema agora aqui. O veneno está onde? Dentro da panela. Trazei, pois, a farinha, o trigo, né? A farinha. O que tem que fazer? Deitou-a na panela. Coloque a palavra na panela. Aplique a palavra sem medo. Ensine a palavra. Pregue a palavra sem medo. É a palavra, irmãos. Nada de invenção. É a palavra. Aplique a palavra. A doutrina. Quem está entendendo vai dando glória a Deus. O veneno vai ter que ir embora. Se ele tem mala, ele vai pegar a mala dele, ele vai cair fora, porque a palavra vai ser aplicada na panela. A palavra vai ser aplicada, louvado seja o nome de Jesus. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Se tem farinha, se tem trigo, se tem palavra, aí o povo tem liberdade. Verso de número 41. Em outra versão: tragam
depressa um pouco de farinha. Depressa. Não é para amanhã, não. É agora. Rápido, depressa. Disse Eliseu. E despojou a farinha na panela de sopa. Agora podem tomar a sopa. Disse o profeta. Não há mais perigo. Não há mais veneno. E realmente, todos tomaram da sopa e nada de mal aconteceu a eles. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia! Tragam depressa. Auxiliar Ezequiel, apareceu veneno depressa. Não é para deixar para amanhã, não. É logo. Porque se deixar o veneno, vai ter morte, irmãos. Amém? Aleluia! Quem é que tira o veneno da panela, irmãos? É a farinha, é a palavra. Pregue a palavra, obreiros. Pregue a palavra, ensine a palavra do rei, Senhor do Senhor. Não tenha medo de pregar a palavra, a verdade. Se coloque aos seus pés, exaltando e glorificando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora, rassura, mandarai. Que maravilha! Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Está aqui a cura. Está aqui o alimento. Está aqui o antídoto para tirar o veneno da igreja. É a palavra. Oh, glória a Deus, é a palavra, irmãos. Paulo disse assim: ai de mim se não pregar a palavra de Cristo. Oh, glória a Deus. Jesus Cristo disse: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias escreveu dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. Quem traz o conhecimento para dentro da igreja, para dentro da panela, é os obreiros. Aleluias. Eu quero encerrar aqui dizendo: obreiro, nós obreiros, cuidado, tenhamos cuidado. Todo cuidado é pouco com aquilo que nós vamos ensinar, com aquilo que nós vamos pregar. O rapaz era inocente. Ele estava na escola. Ele estava aprendendo com um mestre, diga-se de passagem, um grande mestre. Mas ele não tinha conhecimento de ervas. Não tinha conhecimento de causa. Na sua inexperiência, levou um perigo para dentro daquele local, para dentro da panela. Mas graças a Deus que todos ali sentiram, tiveram a sensibilidade, disseram: não, bora parar bem aqui. Qual é a lição que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós somos obreiros, nós estamos no campo. Nós temos a responsabilidade de ensinar, de educar, de pregar a palavra de Deus. Temos a responsabilidade de levar o alimento para a igreja, para essa panela. Talvez soa até de uma forma contrária, mas dentro do campo da exegética, não vamos trazer, irmãos, comida com veneno para os nossos irmãos, para os nossos irmãos do círculo de oração, para os nossos jovens, adolescentes, nossas crianças, até mesmo nossos obreiros, porque aqui um obreiro trouxe alimento para obreiro. Vamos ter muito cuidado, que Jesus possa iluminar nosso entendimento, abrir o nosso entendimento espiritual, presbítero Romão, para a gente entender o que a gente tem que realmente ensinar e pregar a palavra de Deus. Levante suas mãos e diga: Senhor, eu sou um discípulo, eu sou um obreiro, eu tenho a responsabilidade também de levar comida para esta panela, para a tua igreja, para o teu povo, Senhor. Ó Deus, me guarda, Senhor, para que eu não possa levar veneno para o teu povo, heresia. Ó meu Senhor, me guarda, me dê o discernimento
Oh glória, você pode orar nesse momento, você pode orar, você pode orar. Você pode fazer a sua oração nesse momento, você pode buscar a Deus. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, na manhã desse dia, nessa reunião de obreiros, Senhor, aqui na Assembleia de Deus em Nazaré dos Patos, Senhor, município de Breu Branco, aqui no estado do Pará, Senhor, te adorando na beleza da tua santidade. Obrigado por esse ensinamento, obrigado por esta palavra, Senhor. Nós somos obreiros, Senhor, nós estamos, Senhor, nesse grande ministério, Senhor. Pai, nós não queremos sermos irresponsáveis, não queremos levar mensagens venenosas, não queremos trazer alimentos venenosos para a tua igreja, para o teu povo, Senhor, Pai, mas que nós possamos levar, Senhor, sempre a farinha, meu Deus, sempre o trigo, a tua palavra, verdade, meu Deus, para o teu povo. Levante as suas mãos, receba agora nesse momento o esclarecimento do Espírito Santo, receba a presença dele, receba algo da parte de Deus nesta manhã, obreiro do Senhor. Senhor amado, que nós possamos sempre sermos os defensores das doutrinas bíblicas e crer, Senhor, nas suas doutrinas. Não queremos nos desviarmos, Senhor, da sua palavra. Em nome de Jesus, guarda a nossa mente, cobre, Senhor, com teu capacete a nossa mente. Senhor, nos dê a sensibilidade, Senhor, o que é certo, o que é errado, o que tem veneno, o que não tem veneno, Senhor, nos dê a sensibilidade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sejam todos agraciados e todos possam dizer, vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus, irmãos. Diga assim para o seu irmão: não traga veneno para a panela.